Meu nome é Paula, e aos 43 anos, achava que tinha tudo sob controle. Minha vida em Manaus parecia um sonho realizado. Um casamento estável com Marcos, meu marido engenheiro e nossa filha Larissa, prestes a se formar na faculdade. Eu me orgulhava de manter uma aparência impecável, cuidando de mim mesma com o mesmo esmero que dedicava à nossa família. Mas o destino tem um jeito engraçado de sacudir nossas certezas, não é? Tudo começou quando decidimos construir nossa casa nova. Era o projeto dos nossos sonhos, algo que planejávamos há anos. Marcos, com sua experiência em engenharia civil, assumiu o comando da obra. Ele contratou uma equipe de confiança, e logo o terreno vazio que compramos na região metropolitana de Manaus começou a ganhar forma. Larissa e eu fazíamos visitas frequentes à obra. Era emocionante ver as paredes subindo, imaginar onde cada cômodo ficaria. Minha filha, com seus 22 anos cheios de energia e ideias, sempre tinha sugestões sobre decoração e design. Mãe, podemos fazer um jardim vertical aqui? Ela dizia, apontando para uma parede ainda inacabada. Eu sorria, admirando seu entusiasmo. Entre os trabalhadores, um em particular chamou minha atenção desde o início. Felipe, o pedreiro-chefe, tinha um olhar atento e mãos habilidosas que pareciam transformar cada tijolo em arte. Ele sempre nos cumprimentava com um sorriso gentil quando chegávamos, explicando o progresso do dia com paciência. Dona Paula, veja como o arco da entrada está ficando, ele me disse certa vez, seu orgulho evidente na voz. Eu não pude deixar de notar como seus olhos brilhavam ao falar do trabalho. Era um brilho que há muito não via nos olhos de Marcos. As semanas se passaram, e a casa foi ganhando vida. Cada visita trazia uma nova surpresa, um novo detalhe para admirar. Mas junto com o crescimento da estrutura física, algo mais estava se desenvolvendo. Algo que eu não esperava, e honestamente, algo que me assustava. Comecei a ansiar por nossas visitas à obra. Não apenas para ver o progresso da casa, mas para ver Felipe. Seus comentários gentis, sua atenção aos detalhes, a maneira como ele parecia realmente me ouvir quando eu falava, tudo isso mexia comigo de uma forma que eu não sentia há anos. Um dia, cheguei mais cedo que o habitual. Larissa tinha um compromisso na faculdade e Marcos estava em uma reunião importante. Encontrei Felipe sozinho, trabalhando em um dos quartos do andar superior. Dona Paula, ele exclamou, surpreso e... feliz? Não esperava ver a senhora hoje. Eu quis dar uma passada para ver como estavam as coisas. Gaguejei, sentindo-me de repente como uma adolescente. Felipe sorriu, aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Que bom que veio. Queria mostrar algo à senhora. Ele me guiou até a janela do quarto. A vista era de tirar o fôlego. O Rio Negro serpenteando ao longe, a floresta densa criando um tapete verde que se estendia até onde os olhos podiam ver. Pensei em sugerir uma sacada aqui, ele disse, sua voz baixa e próxima. Imagino a senhora tomando seu café da manhã, admirando essa vista. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era apenas a ideia da sacada, mas a forma como ele falou, como se tivesse pensado em mim, em meus hábitos, em meus desejos. Seria perfeito, respondi, minha voz quase um sussurro. Nossos olhares se encontraram, e por um momento, o mundo pareceu parar. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade que eu não sentia há anos. Parte de mim queria se afastar, lembrar-me de quem eu era, do que tinha, mas outra parte... Foi nesse momento que ouvi a voz de Larissa chamando lá embaixo. Mãe, você está aí? O feitiço se quebrou. Felipe e eu nos afastamos rapidamente, como se tivéssemos sido pegos fazendo algo errado. E não tínhamos? Pelo menos em pensamento eu sabia que sim. Estou aqui em cima, querida, respondi, tentando manter a voz firme. Quando Larissa chegou ao quarto, Felipe já estava ocupado medindo a parede, como se nada tivesse acontecido. Mas eu podia sentir meu coração batendo forte, minha mente girando com possibilidades e culpa. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções conflitantes. Cada visita à obra se tornava uma batalha interna. Eu me pegava arrumando o cabelo antes de sair de casa, escolhendo roupas com mais cuidado. Me sentia culpada,
é claro. Marcos era um bom marido, nunca me dera motivos para duvidar dele. E ali estava eu, fantasiando sobre outro homem. Minha história ainda não terminou. Por favor, considere se inscrever no canal. Obrigado. Voltamos à história. Uma noite, durante o jantar, Marcos comentou sobre o andamento da obra. Felipe tem feito um trabalho excepcional, ele disse, mastigando pensativamente. Estou pensando em recomendá-lo para outros projetos. Senti meu rosto esquentar. Larissa, sempre observadora, me lançou um olhar curioso. Mãe, você está bem? Parece um pouco vermelha. Estou ótima, respondi rapidamente, tomando um gole d'água. Só um pouco cansada. Mas a verdade era que eu estava longe de estar bem. A menção do nome de Felipe por Marcos me fez sentir como se estivesse traindo meu marido, mesmo que apenas em pensamentos. As coisas chegaram a um ponto crítico numa tarde chuvosa. Eu havia ido à obra sozinha, aproveitando que Marcos estava em uma viagem de negócios e Larissa tinha aulas. A chuva começou de repente, forte e impiedosa como só as chuvas amazônicas podem ser. Felipe me encontrou na entrada, ensopada e tremendo. Dona Paula, entre. Vamos sair dessa chuva. Ele me guiou para dentro da casa, para uma área já coberta. Estávamos sozinhos, os outros trabalhadores tendo se abrigado em outro local. Felipe pegou uma toalha de um dos armários recém-instalados e a ofereceu a mim. Obrigada, murmurei, secando meu rosto e cabelos. Quando abaixei a toalha, percebi que Felipe estava me observando intensamente. Havia preocupação em seus olhos, mas também algo mais. Desejo? A senhora não devia ter vindo com esse tempo, ele disse suavemente. Eu queria ver o progresso, respondi, sabendo que era apenas meia verdade. Felipe deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Pude sentir o calor de seu corpo, ver as gotas de chuva em seus cílios. Meu coração acelerou. Paula, ele disse, deixando cair o dona pela primeira vez. Naquele momento, um trovão estrondoso cortou o ar, fazendo-nos pular de susto. A eletricidade caiu, mergulhando-nos na penumbra. Instintivamente, agarrei o braço de Felipe. Ficamos assim por alguns segundos, ou talvez minutos, eu não saberia dizer. A chuva batia forte contra o telhado, criando uma cortina de som que parecia nos isolar do resto do mundo. Senti a mão de Felipe tocar meu rosto gentilmente, seus dedos ásperos do trabalho contrastando com a suavidade do toque. Fechei os olhos, sabendo que estava à beira de um precipício. Um movimento, uma palavra, e eu cairia. Cairia em algo que mudaria minha vida para sempre. Felipe, sussurrei, minha voz quase inaudível sobre o barulho da chuva. E então, como se o universo estivesse intervindo, ouvi uma voz familiar chamando lá fora. Mãe! Mãe! Você está aí? Era Larissa. Afastei-me de Felipe como se tivesse levado um choque, meu coração batendo tão forte que achei que poderia sair do peito. Aqui dentro, querida! Gritei, minha voz tremendo levemente. Quando Larissa entrou, ensopada e segurando um guarda-chuva quebrado, Felipe já estava do outro lado do cômodo, fingindo examinar uma parede. Tentei compor minha expressão, esperando que a escuridão ocultasse meu rosto corado. Meu Deus, mãe, que susto! Fiquei preocupada quando vi seu carro aqui com essa chuva toda, Larissa disse, sacudindo o guarda-chuva. Estou bem, querida. Só vim dar uma olhada rápida e acabei pega pela chuva, respondi, tentando soar casual. Enquanto saíamos, protegidas pelo guarda-chuva mal cuidado de Larissa, lancei um último olhar para Felipe. Nossos olhos se encontraram brevemente, e pude ver neles uma mistura de desejo e arrependimento que espelhava meus próprios sentimentos. Os dias que se seguiram foram um tormento. Eu me pegava repassando aquele momento na chuva repetidamente em minha mente. O que teria acontecido se Larissa não tivesse chegado? Teria eu traído Marcos? Destruído minha família por um momento de fraqueza? Decidi me afastar da obra por um tempo. Inventei desculpas para não acompanhar Marcos em suas visitas, alegando compromissos ou mal-estar. Larissa, perceptiva como sempre, notou a mudança. Mãe, está tudo bem? Ela perguntou uma noite, enquanto estávamos sentadas na varanda de nossa casa atual.
Você parece distante ultimamente. Olhei para minha filha, tão jovem e cheia de vida. Como eu poderia explicar a ela o turbilhão de emoções que estava sentindo? Como poderia admitir que, aos 43 anos, eu estava questionando tudo o que havia construído? Estou bem, querida, respondi, forçando um sorriso. Só pensando no futuro, na casa nova. Larissa me estudou por um momento. Seus olhos, tão parecidos com os de Marcos, cheios de preocupação. Sabe, mãe, às vezes penso que você e o pai sacrificaram muito por mim. Essa casa nova, minha faculdade. Vocês sempre colocaram meus sonhos em primeiro lugar. Senti um nó na garganta. Larissa, você é a nossa filha. Seu pai e eu faríamos qualquer coisa por você. Eu sei, ela disse suavemente. Mas e os sonhos de vocês? Você ainda tem sonhos próprios, mãe? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Sonhos próprios? Quando foi a última vez que pensei nisso? Minha vida havia se tornado uma série de rotinas e obrigações. Cuidar da casa, apoiar Marcos, ser mãe. Onde estava Paula em tudo isso? Claro que tenho sonhos, respondi, mas minha voz soou vazia até para mim. Larissa pegou minha mão, apertando-a gentilmente. Talvez seja a hora de persegui-los, mãe. Você merece ser feliz também. Aquela conversa ficou martelando em minha cabeça por dias. Felicidade. O que era felicidade para mim agora? Sentia-me perdida, dividida entre o conforto e segurança de minha vida atual e o desejo ardente por algo mais, algo que nem eu mesma sabia definir. Foi nesse estado de espírito que 2 semanas depois do incidente na chuva, decidi voltar à obra. Convenci-me de que precisava enfrentar meus sentimentos, resolver essa situação de uma vez por todas. Cheguei cedo, esperando encontrar Felipe sozinho. Meu coração batia forte enquanto eu estacionava o carro. O que eu diria? Como explicaria meu afastamento? Para minha surpresa, encontrei não apenas Felipe, mas também Marcos no local. Meu marido parecia animado, gesticulando enquanto falava com o pedreiro. Paula, que surpresa boa te ver aqui! Marcos exclamou ao me ver. Havia genuína alegria em sua voz, e senti uma pontada de culpa. Oi, querido, respondi, beijando sua bochecha. Pensei em passar para ver como as coisas estavam indo. Felipe nos observava, seu rosto uma máscara de profissionalismo. Bom dia, dona Paula, ele disse, assentindo educadamente. Marcos passou o braço ao redor de minha cintura, um gesto de carinho que há muito não fazia. Cheguei bem na hora. Felipe estava me mostrando algumas ideias incríveis para o acabamento da casa. Venha ver. Enquanto Marcos me guiava pelo local, explicando entusiasticamente cada detalhe, percebi algo. O brilho em seus olhos, a paixão em sua voz. Era o mesmo que eu tinha notado em Felipe semanas atrás. Marcos não estava apenas construindo uma casa. Estava realizando um sonho. Nosso sonho. Observei meu marido interagir com os trabalhadores, discutir ideias com Felipe. Vi o respeito nos olhos da equipe, a confiança que depositavam nele. E algo dentro de mim se mexeu. Naquele momento, olhando para Marcos, lembrei-me do homem por quem me apaixonei há tantos anos. O jovem engenheiro cheio de planos e sonhos. Ele ainda estava lá, apenas um pouco escondido sob as responsabilidades e rotina do dia a dia. Felipe se aproximou de nós, segurando algumas plantas. Senhor Marcos, dona Paula, gostaria de mostrar uma ideia para o Jardim dos Fundos. Enquanto ele falava, seus olhos encontraram os meus por um breve momento. Vi neles uma mistura de emoções, desejo, respeito e algo que parecia resignação. Olhei de Felipe para Marcos, 2 homens tão diferentes e ainda assim unidos pela paixão por criar, por construir. E eu, no meio deles, finalmente entendi. O que eu sentia por Felipe não era amor, era desejo, sim. Mas mais do que isso, era um anseio por mudança, por aventura. Era o eco de uma parte de mim que havia sido silenciada por anos de rotina e expectativas. Naquela tarde, enquanto voltávamos para casa, peguei a mão de Marcos enquanto ele dirigia. Ele me olhou surpreso e feliz. Sabe, Marcos, comecei, sentindo um nó na garganta. Acho que nos perdemos um pouco ao longo do caminho. Ele franziu o senho, confuso.
Como assim, Paula? Respirei fundo, buscando as palavras certas. Nós nos dedicamos tanto a Larissa, ao trabalho, a construir uma vida estável, que esquecemos de nós mesmos, de quem éramos quando nos apaixonamos. Marcos ficou em silêncio por um momento, processando minhas palavras. Então, para minha surpresa, ele assentiu lentamente. Sabe que tenho pensado algo parecido? Vendo essa casa ganhar forma, lembrei-me de quando éramos jovens, cheios de sonhos. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Marcos, eu quase cometi um erro terrível. Ele estacionou o carro no acostamento, virando-se para me encarar. Do que você está falando, Paula? Com o coração pesado, contei a ele sobre meus sentimentos confusos em relação a Felipe, sobre o quase beijo na chuva, sobre minha crise de identidade. Chorei, temendo sua reação, mas sabendo que precisava ser honesta. Para minha surpresa, Marcos me ouviu em silêncio, seus olhos cheios não de raiva, mas de compreensão e culpa. Quando terminei, ele pegou minhas mãos nas dele. Paula, eu também tenho algo a confessar. Meu coração disparou. O que poderia ser? Há alguns meses, uma nova arquiteta começou a trabalhar no escritório. Camila. Ela é jovem, cheia de ideias inovadoras. Nos aproximamos trabalhando em projetos e houve momentos em que pensei em fazer algo que me arrependeria para sempre. Fiquei em choque. Marcos, meu Marcos, também havia sido tentado? Mas toda vez que a tentação aparecia, ele continuou. Eu pensava em você, em Larissa, em tudo que construímos juntos, e percebia que nada valia a pena perder isso. Ficamos em silêncio por um longo momento, as mãos entrelaçadas, cada um absorvendo as confissões do outro. O que fazemos agora? Perguntei finalmente, minha voz um sussurro. Marcos sorriu, um sorriso triste, mas cheio de amor. Acho que precisamos nos redescobrir, Paula, como casal e como indivíduos. Nos dias que se seguiram, Marcos e eu começamos uma jornada de reconexão. Começamos a ter encontros semanais, como fazíamos quando namorávamos. Às vezes era apenas um café após o trabalho, outras vezes um passeio de barco pelo Rio Negro. Também decidimos buscar nossos interesses individuais. Comecei a fazer aulas de pintura, algo que sempre quis tentar, mas nunca tive coragem. Marcos se inscreveu em um curso de fotografia, reacendendo uma paixão da juventude. A construção da casa continuou, mas agora com um novo significado. Cada visita à obra era uma oportunidade de sonharmos juntos, de planejarmos nosso futuro. Felipe permaneceu profissional e distante, e percebi que ele também havia entendido a situação. Num dia, enquanto Marcos conversava com outro trabalhador, Felipe se aproximou de mim. Dona Paula, ele disse baixinho, quero que saiba que tenho muito respeito pela senhora e pelo senhor Marcos. O que quase aconteceu foi um erro de minha parte também. Assenti, sentindo um misto de alívio e gratidão. Obrigada, Felipe. Você é um homem bom e um excelente profissional. Tenho certeza que encontrará alguém especial um dia. Ele sorriu. Um sorriso genuíno e sem segundas intenções. A senhora e o senhor Marcos têm algo especial. Cuide bem disso. Larissa, é claro, percebeu a mudança em nossa dinâmica familiar. Uma noite, enquanto jantávamos, ela comentou: vocês dois estão diferentes. Mas... felizes? Marcos e eu trocamos um olhar cúmplice. Estamos redescobrindo algumas coisas, querida, respondi. É como se estivéssemos namorando de novo. Marcos acrescentou com uma piscadela. Larissa fez uma careta brincalhona. Eca, não preciso saber dos detalhes. Rimos juntos, e naquele momento, senti uma onda de amor e gratidão por minha família. Tínhamos enfrentado uma tempestade, mas saímos mais fortes do outro lado. A casa nova foi finalmente concluída alguns meses depois. No dia da mudança, enquanto carregávamos as últimas caixas, parei na entrada, olhando para nossa nova moradia. No que está pensando? Marcos perguntou, abraçando-me por trás. Em como esta casa é um símbolo, respondi. De nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Ele beijou minha bochecha. E de como às vezes precisamos desconstruir para reconstruir algo ainda melhor. Naquela noite,
deitada em nossa nova cama, refletindo sobre os últimos meses, percebi uma grande verdade. O amor, assim como uma casa, precisa de manutenção constante. Precisa ser cuidado, renovado, às vezes até reconstruído. Mas com os alicerces certos, confiança, honestidade, compromisso, ele pode resistir a qualquer tempestade. Adormeci nos braços de Marcos, grata pela segunda chance que tivemos, pela força que encontramos um no outro, e animada para o novo capítulo que estávamos prestes a começar. E quanto a Felipe? Soube, meses depois, que ele havia se casado com uma professora que conheceu enquanto trabalhava em outro projeto. Fiquei genuinamente feliz por ele, sabendo que todos nós havíamos encontrado nossos caminhos. A vida nem sempre é fácil ou previsível. Às vezes, somos tentados, testados, levados ao limite. Mas são essas experiências que nos moldam, que nos fazem crescer. O importante é nunca perder de vista o que realmente importa e ter a coragem de lutar pelo que acreditamos. Hoje, aos 45 anos, olho para trás e vejo que aquela crise foi, na verdade, um presente. Um despertador que nos tirou da inércia e nos lembrou do valor do que tínhamos. Marcos e eu continuamos a trabalhar em nosso relacionamento todos os dias, sabendo que o amor é uma escolha diária, uma construção contínua. Larissa se formou e está começando sua própria jornada profissional. Às vezes, quando a vejo lutando com suas próprias dúvidas e desafios, quero protegê-la de tudo. Mas sei que são essas experiências que a farão crescer, assim como cresci. Nossa casa nova é agora um lar cheio de memórias, risos e, sim, às vezes discussões. Mas é nosso. Construído não apenas com tijolos e argamassa, mas com amor, perdão e a determinação de sempre escolhermos um ao outro, todos os dias. Se há uma lição que aprendi com tudo isso, é que o verdadeiro amor não é perfeito. É imperfeito, às vezes confuso, frequentemente desafiador. Mas é real. É acordar todos os dias e escolher ficar, lutar, crescer juntos. É olhar para a pessoa ao seu lado e ver não apenas quem ela é agora, mas quem ela era quando você se apaixonou e quem vocês dois podem se tornar juntos. E assim, enquanto o sol se põe sobre Manaus, tingindo o Rio Negro de dourado, sinto-me em paz. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que, aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntos. Porque no final, não são os grandes gestos românticos que sustentam um relacionamento, mas os pequenos momentos diários de compreensão, perdão e amor incondicional. Esta é minha história. Uma história de quase perda, de redescoberta e, acima de tudo, de amor. Um amor que, como nossa casa, foi construído tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha. E é esse amor que continuará a ser nosso abrigo, nosso lar, não importa o que a vida nos reserve.